Boa noite a todos. Hoje, dia 6/6/2023, vamos iniciar nossa quarta aula, módulo de gestão de capital de giro. Vamos continuar falando sobre esse tema. É um tema muito importante. Já falamos um pouco sobre ele. Fizemos aí umas atividades também referente a esse módulo. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais, né, sobre capital de giro. A gente vai fazer aqui mais uma aula reforço. O conteúdo de capital de giro é bem resumido, não é algo tão extenso quanto os outros conteúdos, né, os outros módulos. Porém, nós vamos estar reforçando ainda mais esse tema. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar isso mais um minutinho. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Hoje nós vamos aí dar continuidade, né, no módulo de gestão, no módulo aí de gestão de capital de giro. Vamos lá. Só mais um minutinho. Vamos aguardar só mais um minutinho o pessoal entrar. E nós vamos começar nossa aula. Boa noite, Lara Valentina. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, na aula de ontem eu passei uma atividade para vocês. E teve alguns alunos que ainda não conseguiu me entregar essa atividade. Bom, vamos lá. Nós temos aqui as pessoas que já fizeram: a Mina Azevedo, Lara Valentina, Josilene, Débora, Maísa, GSL, Jordana, Eliane, Janaína, Thalia, Rogério, Daniel, Luzia, Natanaele, Luiz, Fernanda e Natália. Esses foram os alunos que já fizeram a atividade. Parabéns a todos vocês. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais, né, de gestão de capital de giro. Eu gostaria muito assim de a gente fazer uma dinâmica aqui. Por exemplo, nós estamos falando de capital de giro. Quando a gente fala de capital de giro, então a gente lembra, né, que o capital de giro nada mais é do que a diferença entre os recursos disponíveis em caixa e a soma das despesas de contas a pagar, ou seja, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Nós temos ali o capital de giro, que é aquele dinheiro, né, que nós temos disponível para fazer ali alguns investimentos, para poder pagar algumas contas que talvez a gente não tenha condição de pagar naquele momento, exatamente por conta de uma, digamos, de uma pequena divergência ali, talvez alguns imprevistos, né? E aí a gente não consegue pagar uma conta ali, e aí a gente vai utilizar esse capital de giro para poder, né, suprir essa diferença que nós tivemos, essa divergência. A gente vai entrar com esse capital de giro para poder pagar ali aquela conta. E aí, quando a gente fala, né, de gestão de capital de giro, imagine que você, né, tem uma empresa e você tem um capital de giro para você investir. Hoje, se você tivesse um capital de giro, como você investiria esse dinheiro? Né? Vamos fazer assim,
Vamos usar a nossa imaginação. Imagine que você está gerindo um negócio, né, uma empresa, ou é um dinheiro seu mesmo, pessoa física. Digamos que você tem um dinheiro, né, e você quer utilizar esse dinheiro para algum fim, para algum investimento, ou para atender alguma necessidade sua, né, ou para fazer alguma coisa que talvez você veja como urgência na sua vida. Né? Se você tivesse hoje um capital de giro de R$ 10.000, o que você faria? Capital de giro de R$ 10.000, o que você faria com esse dinheiro? Hoje eu investiria na empresa. Ótimo, isso é muito bom. E a empresa requer, né, investimentos. Quanto mais investimento você faz, mais você tem a chance de ganhar dinheiro. Né? Então, investimento nunca é demais. E sempre que você estiver em condição de fazer investimentos, faça investimentos. Alguém mais? Se você tivesse R$ 10.000 para investir, o que você faria? Capital de giro. Dinheiro na mão. Dinheiro girando. Compraria bitcoins? Aqui hoje a gente trocaria de carro para Oh, aumentar a demanda dos alunos. aí, ó, muito bom. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. No caso, vocês têm uma minivan, vocês têm um carro popular de 5 lugares, você trocaria por um de 7? Como que funciona isso, Débora? Ou vocês comprariam uma van? Com 10 mil eu trocaria por uma doblô. Uma doblô. Ela É, carrega, ela dividiria 5 pessoas ou é 7? 7. 7 pessoas. E aí diminuiria, ao invés de dar duas viagens, por exemplo, você daria uma. Ótimo. Diminuiria no combustível, no desgaste do carro. Tem o Spin também, né? Spin, né, da Chevrolet, que carrega 7 pessoas. Também. Mas a gente não conhece, né? Eu acredito que ele é um carro mais utilizado que é o Doblo. Assim, mais utilizado e com manutenção mais baixa também, né? Professor, mas a doblô aqui virou bicho. É, é a Uma doblô vantagem. 2015, você pagava aqui na época, que ia de um ano atrás, 27, 28 mil. Hoje, nego não muda a cara para pedir 27, não dobrou 2006. Aí, no caso, não compensa, porque aqui as empresas, as prefeituras aqui, a prefeitura aqui do Mato Grosso, que é uma cidade maior, eles pegavam aquelas carros da Hilux lá, como é que chama? Blazer, né? Blaze, esses carros, aquelas. Uhum, Ou não, aí agora, como masculino, eles estão exigindo doblô. Então, Kombi aqui tá barato, tá dado. Kombi é uma dificuldade, tem que trocar de carteira, tem aquela moagem toda. é verdade. Mas a Doblo, a vantagem dela, ela é um pouco para a estrada de terra, ela atende bem, né, a necessidade. Já o Spin já não é muito bom para a terra, ele é um carro para asfalto. E eu acredito que o preço dele também não está muito baixo, não. E o preço dele tá bem puxado também. Exatamente por carregar 7 pessoas, né? Não, o Spin tá caro, minha prima tinha um, ela vendeu e outra, ela não aguentou, não. Ela preferiu trocar e comprar um Renegade do que manter o Spin. A manutenção dele é puxada. Ou é E o o. doblô é Fiat, é barato, né? Oi? A doblô é Fiat, a manutenção dela é baixo o custo. Mas as peças da Fiat é mais caro do que a da Chevrolet, né não? Não é de jeito nenhum. Né? A Fiat só pede para a Volks, professor. Eu imaginava que era. Mas assim, eu nunca tive carro da. Eu tive carro da Ford e da Chevrolet. E também nunca gastei com oficina. A verdade pra você, porque eu comprei carro novo e vendi o carro novo, né? Então nunca foi em oficina para gastar assim, para ter noção
de valor de peça, essas coisas. Agora meu pai tem um Uno. O carro dele, a manutenção realmente não é cara não. Fica até hora que ele faz umas revisões lá, 2.000, mas troca amortecedor, não fica caro mesmo não. Bom, alguém mais gostaria de falar? Se você tivesse hoje 10 mil reais, você faria o que com esse dinheiro quando nós falamos de gestão de capital de giro? No caso, se você tivesse um dinheiro ali para girar, para movimentar, né, seja no seu negócio, ou seja numa empresa que você teria vontade de trabalhar, o que você faria com esse dinheiro? Vamos falar de investimentos. Daniel já deu a opção dele, a Débora, quem mais? Alguém mais gostaria de falar sobre capital de giro, o que faria com esse dinheiro, qual investimento você faria? Você compraria um carrinho de vender picolé na rua, ia pegar os picolés na sorveteria, sorvetes? O que você faria? Hoje em dia tem tantas formas de ganhar dinheiro, né? Só que as pessoas às vezes passam por desapercebido. Eu visitei uma família essa semana, eu vou falar o exemplo dessa família aqui porque achei muito importante. Esse pessoal, eles moravam em Santa Helena, tinha uma panificadora em Santa Helena. E eles decidiram fechar a panificadora para vir morar em Itaguaçu, que é uma cidadezinha aqui próxima de São Simão, distrito de São Simão. E eles não quiseram montar a panificadora em Itaguaçu, né? Era uma opção, já que eles tinham ela montada em Santa Helena e eles sabem trabalhar. E eles não fizeram, né? Não quiseram montar ela por aqui. E o esposo da pessoa, né, da mulher, ele trabalha de pedreiro e outros serviços, né? Ele é padeiro também, porém, agora como ele não está exercendo a função de padeiro, ele está fazendo serviço de pedreiro. E ela me disse que estava passando dificuldades. E ela estava lá mexendo com planta. Ela tinha vários vasos com várias plantas diferentes, várias orquídeas, uns vasos bonitos, né, e várias orquídeas, aquele negócio, coisa mais linda. Aí eu olhei para ela e falei: você está fazendo isso para vender? Ela falou: não, eu estou fazendo porque eu gosto. Eu acho lindo isso aqui. Eu falei: pois é. Sabia que tem muita gente que tem o mesmo pensamento que você? Tem muita gente que gosta disso aí, acha bonito e paga muito bem. E você passando dificuldades e não vendeu isso aí ainda, não começou a vender. Falei: começa a fazer muda. Pega, faz as mudas e leva para a feira para vender. Eu falei para ela: não vai sobrar nenhuma. Ela falou: será? Eu falei: sim, faz isso. Faz aí umas 20, 30 mudas e leva para a feira. Coloca um valor que você entende que supre as suas a despesa, né, que você está tendo para plantar essas plantas, para regar, e aí você coloca um valor para você ter um lucro sobre essas plantas. Eu tenho certeza que você vai vender todas. E ela ficou animada assim: será? Eu falei: vende tudo. A minha sogra, ela estava lá meio que de bobeira, e aí ela fez umas mudas. Vocês conhecem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Amina. Sejam bem-vindos. Vocês conhecem aquele pé de cajamanga anã? Quem aqui conhece? Pé de cajamanga anã. Eu conheço, E eu eu aqui tenho na minha conheço, casa. é o tira-gosto do velho barreiro meu, aí lá minha mãe chega, dobra as galhas, tem que pôr forquilha debaixo. Aquilo é uma gracinha, né? É isso aí. Então, gente, minha sogra não estava fazendo nada, tinha alguns carocinhos ali que ela também gosta muito. Ela tem uns 10 pés lá no quintal dela. Ela pega para fazer suco. Toda vez que eu vou na casa dela, eu bebo suco de cajamanga. E aí ela fez algumas mudas, né? Ela fez para ela e de repente ela falou: "Ah, não tem mais lugar para plantar. O que eu vou fazer com essas mudas?" Eu falei para ela: "Leva na feira. Quem sabe a senhora não vende?" E ela levou as mudas para a feira. Não deu para quem quis e as pessoas ainda encomendaram ela para ela fazer mais. Ganhou dinheiro, ficou feliz da vida, voltou para casa sorridente. Falei: "Tá vendo? Existem várias formas de se ganhar dinheiro, mas as pessoas às vezes têm a fórmula na mão, mas não sabem, né?" E aí nessa leva, a minha sogra fez algumas mudas de morango e ela aprendeu a fazer muda de morango doce. Vocês sabem como faz muda de morango doce? Porque o morango, na regra geral, ele é bem azedo, né?
a minha sogra faz a muda e o morango fica doce. Né? Vocês já comeram aquele morango que é mais saboroso, mais doce? Não que ele seja docinho, mas ele não é tão amargo também, tão azedo, quer dizer. Né? Vocês já comeram aquele morango mais doce, um pouco mais adocicado? Esse eu não conheço, não. Então, a minha sogra, ela aprendeu a fazer muda de morango doce. A Luzia diz que já comeu. É uma delícia. Ele não é tão azedo, então, porque aquele que é azedo demais, ele é meio difícil de comer, né? Mesmo que você coloque ali um leite condensado para adoçar ele, não fica assim aquela coisa, né? Tem que bater ele, às vezes fazer uma vitamina para ele ser gostoso. Já o morango doce, ele é agradável, você consegue comer ele sem fazer aquela careta automática, né? Que a gente já começa a encher a boca de água só de pensar, né? Só de imaginar comer ele já enche a boca de água. Então, o morango doce, minha sogra aprendeu a fazer a muda e ela fez umas 10 mudas desse morango doce. Também não deu para quem quis, e as pessoas daqui da cidade já conhecem, sabe que ela sabe fazer a muda do morango doce. Né? E aí as pessoas ficam procurando ela para comprar a muda. Então, assim, existe várias formas de ganhar dinheiro, gente. Eu sempre falo, não é difícil ganhar dinheiro. Tem gente que coloca tanto obstáculo, tanta dificuldade para ganhar dinheiro, e não é difícil. Ganhar dinheiro é muito fácil, né? Isso, a Luzia diz que quando ela morou em São Paulo, ela comeu morango orgânico. Ele é muito bom. A minha sogra, ela aprendeu a fazer essa muda de morango doce, se eu não me engano, num programa de televisão aí, não sei se é Fundo Rural, uma coisa assim, Globo Rural, acho que é Globo Rural. E aí eles ensinaram, né? Eles fazem a muda do morango na, na banana. Coloca a semente do morango na banana. E aí ela vai nascer aquela mudinha ali, e aí você vai plantar ela e vai colocar a casca da banana como adubo. E aí ele vai ficar um morango doce. Eu não sei, parece que ele sofre uma mutação ali na banana e aí ele passa a ser doce. É a coisa mais incrível que eu já vi. E aí a minha sogra pegou um morango azedo, né, daquele, que é a rocha, e fez as mudinhas e plantou. Hoje ela colhe o morango doce. A gente vai lá, a gente come, a gente senta assim e come o morango. É agradável. Não que ele seja docinho, tá, gente? Não é docinho, mas ele também não é azedo, ele é agradável. Tem um sabor assim bem agradável. E aí as pessoas procuram ela. Então, pessoal, não é difícil. Né? A gente várias formas de ganhar dinheiro. Tem gente que compra o leite, faz o requeijão e vende. Então ele compra o leite, compra um pouco mais barato, aí ele faz o requeijão e ganha em cima da mão de obra ali de fazer o requeijão. Tem pessoas que compram o leite, faz o queijo e vende o queijo fresco. Ganha dinheiro na mão de obra. Não é difícil, como eu estou dizendo para vocês, há várias formas. Tem pessoas que vai lá na sorveteria, compra o sorvete, coloca nos potinhos, coloca no carrinho e sai vendendo na rua. Ganha dinheiro também. Então, a pessoa vai lá no açougue, compra os espetinhos, coloca uma churrasqueira na beira da calçada, coloca ali 3 mesas, 2 cadeiras, ou 3 mesas, 9 cadeiras, coloca uma mandioca cozida, uma farinha, faz um caldo de extrato de tomate com cebola e já coloca uma placa bem grande, vende-se jantinha. Pronto, já começa a vender aquele negócio ali e vai criando, né, uma clientela. De repente a pessoa está vendendo lá 50 a 60 jantinhas todos os dias. Difícil? Não. Gasta muito? Não, muito pouco. Se pensar uma churrasqueira, né, para a pessoa começar ali, uma churrasqueira, algumas panelas, mesa, cadeira, você pode, se você não tem a mesa e cadeira, você pode alugar inicialmente até você conseguir comprar. Coloca ali na beira da rua, se não tem como alugar, coloca uns bancos lá de madeira, né? O importante é a pessoa sentar ali e comer, gente. E as pessoas gostam desse negócio simples, tem muita gente que gosta. Tem gente que passa na frente de um restaurante chique, ele não entra nem para conhecer, nem para saber o preço. Ele fala, não, dou conta de comer aí não. Né? Mas aí ele vê um espetinho lá na beira da água, vou parar aqui, esse negócio tá cheirando. Para ali, come, acha gostoso, volta, vira cliente.
Então, não é difícil. Eu conheço pessoas que começaram com um espetinho ali na beira da rua, de repente abriram um restaurante e vendem muito bem, tem uma clientela muito grande. E aí abriram um outro, né? E hoje está com 3 restaurantes lá em Quirinópolis. Então, assim, não é difícil, né, ganhar dinheiro e começa com pouco. Quando a gente fala de gestão de capital de giro, é você começar a investir em alguma coisa que vai te trazer uma renda. Inicialmente é muito difícil, né, investir, porque a gente tem pouco dinheiro ou dinheiro nenhum, né, a gente quer começar um negócio, mas geralmente quem começa um negócio porque saiu de uma empresa. Na época da pandemia aconteceu muito isso. Muitas empresas se iniciaram na época da pandemia ali, no início da pandemia, várias empresas começaram a demitir os seus funcionários. E as pessoas, para sobreviverem, precisavam fazer alguma coisa. O que elas fizeram? Pegaram ali o acerto, o dinheiro de FGTS, multa, seguro-desemprego, e começaram um negócio pequeno, né, com pouco dinheiro. E o negócio foi alavancando, alavancando. Hoje nós temos muitos empresários que nasceram na época da pandemia, né? Então se reinventaram para sobreviver. Então o que a gente precisa fazer? Reinventar, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Ah, mas eu já trabalho. Beleza, você já trabalha, mas se você quiser ter uma renda extra, você não pode colocar uma churrasqueira lá na porta da sua casa no final de tarde e vender um churrasquinho? Você vai ganhar um dinheiro extra, não é bom? No final do mês você ter um dinheirinho extra, você poder talvez fazer uma viagem, pagar a parcela de um carro, pagar a parcela da casa, comprar um terreno, enfim. São tempos difíceis, sim, mas tempos difíceis traz tempos de bonança. Agora, tempos de bonança, se a gente não tiver cuidado, traz tempos difíceis, né? Então a gente tem que saber administrar isso daí. A gente costuma dizer assim, tinha um cara que era muito rico, um árabe, e ele falou assim, os meus netos serão pobres. As pessoas não entendiam, né? Um cara milionário. Aí as pessoas falam, por que seus netos serão pobres? Eu falo assim, porque eu tive uma vida dura, difícil, e eu consegui riquezas por conta da minha vida dura e difícil que eu levei. Então eu sei valorizar as riquezas que eu conquistei, porque foi com muito trabalho e com muito suor. Os meus filhos nasceram na bonança. Não sabem o que é trabalhar, não sabem o que é administrar. Quando eu morrer, eles acabam com tudo, e os meus netos não terão nada. Então, é bem por aí, né? Acontece isso demais. Os pais trabalham, conquista, os filhos vêm e vendem, e os netos não sobra com nada, só com a história. Seus avós eram ricos, seus avós tinham muito dinheiro, seus avós eram bem de situação. Tá, mas como isso começou? Como isso sucedeu? Né? Por que que os meus avós foram bem? Como eles conquistaram tudo isso? Então, assim, tem uma história, mas aí as pessoas às vezes não contam toda a história, né? Eu já ouvi muitas histórias. Meu avô foi muito rico, tinha muito dinheiro. Aí a minha mãe já não, quando meu avô chegou a morrer, meu avô já não tinha mais nada. Mas quando a minha mãe disse que nasceu, ela falava que ele tinha fazenda, o cara era muito rico, mas acabou com tudo, porque recebeu de herança. E a herança foi tudo embora. Né? Minha sogra do mesmo jeito. Minha sogra fala que o avô dela era muito rico, tinha muitas terras ali no Tocantins. Mas aí o avô morreu, o tio foi lá e tomou as terras. No final das contas, ela ficou só com a história, não sobrou nada. Vocês conhecem alguma história mais ou menos parecida? Que os avós eram ricos e os netos são pobres e não sobra nada para eles? Teve um cara lá no município de Caçu, quando o pai dele morreu, ele herdou uma fazenda cheia de boi, umas 3 casas na cidade, o cara tinha uns 10 carros diferentes, o cara era muito rico, e o cara começou a moer tudo que o pai tinha. E aí ele foi acabando, 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 acabando. Os filhos dele não sobrou com nada, não deixou nada para os filhos. Então ele recebeu uma herança milionária, acabou com tudo e os filhos não sobrou com nada. Aí você fala, por que ele acabou com tudo? Porque não foi ele que lutou para conquistar. Ele recebeu tudo de graça. Então quando a gente fala de gestão de capital, né, a gente fala de investimentos, a gente fala de valorização,
Então a gente tem que valorizar, né, aquilo que nós ganhamos, né, fazer bons investimentos para que isso possa multiplicar, mas também temos que ensinar os nossos filhos, né, para que no dia de amanhã eles deem continuidade no trabalho que nós iniciamos e falar assim, não, eu acho bonito isso, né? Tem algumas empresas que têm histórias. Eles falam assim, não, isso aqui era do meu bisavô. Aí meu bisavô passou para o meu avô passou para os meus pais passaram para mim, e a empresa continua a todo vapor, crescendo cada dia mais. Né? Os negócios continuam lá, crescendo cada dia mais. E é bonito, né, de se ver esse tipo de história, mas isso não acontece muito. Na regra geral, as pessoas acabam desfazendo ali das riquezas que eles recebem. Na cidade onde eu moro aqui mesmo, tinha um senhor que tinha um supermercado, e aí quando ele faleceu, os filhos vieram na cidade, doaram as mercadorias, tinha quase 30 mil reais de mercadoria, doou as mercadorias, vendeu o estabelecimento quase de graça e foi embora. Então, assim, desfizeram de tudo que o pai fez como se não tivesse valor nenhum. Eu conheci um outro amigo meu, esse era amigo mesmo, conhecido. O pai dele tinha uma casa de tinta, uma empresa, até boa, bem conceituada. E aí, quando o pai dele faleceu, ele veio, vendeu as tintas, quase que de graça, vendeu o imóvel também. Ele veio, tipo, 5 dias para vender tudo que tinha, tanto as tintas como o imóvel, tudo, tipo, vendeu do preço que achou e foi embora. Não valorizou, né, o que o pai deixou, podia ter dado continuidade, de repente estava até mais bem de vida, mas não quis. Então acontece muito isso. Agora o importante é tanto a gente fazer bons investimentos, quanto ensinar os nossos filhos também a fazer bons investimentos, né, para que no futuro os negócios que nós damos início eles possam continuar. Tem um amigo meu que acha interessante, ele fala assim que ele fala meus filhos, né, serão melhores do que eu e farão melhores do que eu. Então eu quero entregar uma empresa grande para eles e quero que eles façam essa empresa crescer ainda mais. E eu fico olhando para ele assim, ele tem uma empresa, não é muito grande, mas é uma empresa boa, tem grande chance de crescer, e eu vejo que ele vai conseguir fazer isso. Né? Então ele fala, eles vão administrar meu negócio, né, e eu vou só receber uma parte ali dos lucros, né, e eles também receberão sua parte, e todos nós viveremos muito bem. É uma ideia muito boa. Gosto das ideias dele. Então, pessoal, falando sobre o capital de giro, né, a gente, quando olha para um negócio grande, né, empresa grande, a gente vê o seguinte, né, a gente olha para uma BRF daquela. Você abre lá na internet, você vai pesquisar sobre a BRF e falar um pouco sobre investimentos. Aí você observa lá que a empresa ela tem uma visão de investimento muito grande. Aí ela fala assim, não, nós queremos ser a melhor empresa de produção de alimentos do mundo. E nós trabalhamos para que em 2025 nós possamos ser a melhor e a maior produtora de alimentos, né, no caso de aves e suínos do mundo. Então, assim, a visão deles é extraordinária. E eles trabalham para isso todos os dias. Eles trabalham para que a empresa possa alcançar esses objetivos. Então toda empresa ela tem essas visões, e a empresa que não tem, ela vai definhando, né? Ela vai acabando. Né? Nós temos aí outra loja que tem se destacado muito, que é as lojas Avan. Eu tenho um primo que trabalha como gerente nas lojas Avan. Ele é gerente lá em Cuiabá. Então ele é assim, ele entrou lá na empresa, ele entrou como coordenador, né? Ele entrou primeiro como vendedor, depois ele passou para coordenador e hoje ele é gerente. Então assim, eu converso muito com ele, ele fala, né, do tanto que que o empresário ali ele investe naquela empresa para que ela possa crescer. E a gente vê assim os avanços da empresa, o quanto ela está crescendo. Aí outro dia eu vi o dono, né, o proprietário da empresa falar assim, olha, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por objetivo. Falei, cara, que bom, eu também.
né? Eu tenho essa mesma visão, não trabalhar por dinheiro, mas trabalhar por objetivo. Então, assim, a gente observa que a pessoa fala assim, não, eu nunca tirei dinheiro da empresa para mim, sempre o dinheiro da empresa voltou para a empresa. Então, a empresa vai crescendo, vai tendo resultados, né? Ela vai numa velocidade muito grande, porque vende muito bem, tem uma renda ali extraordinária, né? Os lucros deles lá passaram dos 30 milhões de reais. Então, assim, tem muitos lucros. E a empresa cresce, mas por quê? Tem investimentos, né? Não, vamos abrir uma nova loja em tal lugar, vamos abrir uma nova loja em tal lugar, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Você vê assim que a pessoa vai só investindo, 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 e isso é bom, né, para a população, porque gera muito emprego. Cada lugar, né, cada loja vai gerar ali em torno ali de 60, 70 empregos diretos e indiretos. E isso é muito bom para a cidade, né, onde aquela unidade está instalada. E bom seria, né, se a gente tivesse mais empresários com essa visão de investir, de crescer. Quanto mais empresas nós temos, mais empregos nós temos. Quanto mais emprego nós temos, melhor são os salários, né? A gente fala que nós vivemos assim. É, a questão do salário dos trabalhadores, ele vai ser relativo a gente fala da procura e da oferta. Então, quanto maior a procura, né, menor é a oferta de salário. Quanto menor é a procura, maior é a oferta de salário. Então isso é muito bom. Bom seria se nós tivéssemos aí, né, 40 mil empregos no Brasil precisando de gente para trabalhar. Boa noite, Jaciele, seja bem-vinda. Bom seria se nós tivéssemos 70 mil vagas disponíveis para as pessoas e não tivesse trabalhadores. Mas nós vivemos ao inverso, né? Nós temos muitos trabalhadores e poucas vagas de emprego. Aí os salários ficam baixos, né? Porque a oferta de trabalhadores é muito grande, né? E a de emprego é pequena. E aí os salários são baixos. Tipo, nós temos uma vaga para 90, 100 pessoas. Tem 100 profissionais querendo a mesma vaga. Então isso é ruim. Os salários ficam baixos. Então, quanto a gente tem que torcer para que pessoas tenham ideias, né, de montar mais negócios, né, de fazer, criar empresas, criar negócios, e isso vai gerar emprego, e gerando emprego nós teremos salários melhores. Então nós temos que torcer para isso, torcer para que seja feito investimentos nas empresas e no campo, para que possa gerar mais empregos. E gerando mais empregos, nós possivelmente teremos melhores salários no futuro. Os nossos filhos terão melhores salários, né? A gente vê que as máquinas tiraram muitos trabalhadores, né? Tiraram muitos postos de trabalhos. As grandes máquinas. Hoje nós temos aí colhedeiras que colhem para 70, 80 homens. Então, assim, são muita gente, né, que foram perdendo seus empregos. E eu posso dizer para vocês aqui com total tranquilidade que o futuro vai empregar poucas pessoas. Poucas pessoas terão oportunidade de ter um emprego no futuro, exatamente por conta dos avanços na tecnologia. Nós estamos tendo cada dia mais, né, avançando cada dia mais nas novas tecnologias. Então é de suma importância que a gente possa nos qualificarmos cada dia mais, para que no futuro a gente possa ter uma oportunidade de trabalho, porque vai ficando cada vez mais escasso, né, a questão dos trabalhos. Então, lógico, a gente sempre vai ter aquela mão de obra, né? Sempre vai precisar de alguém, mas quanto mais qualificação nós tivermos, mais chances nós teremos de conseguir um emprego, principalmente um emprego que pague um pouco melhor. Eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte: olha, meus filhos, você quer trabalhar, né, 10 horas por dia para ganhar R$ 1.500 por mês? Ou você quer trabalhar uma hora para ganhar 30 mil, 40 mil por mês? Né, uma hora por dia, 2 horas por dia para ganhar 30, 40 mil por mês? Ou trabalhar uma hora por dia para ganhar 30 mil por dia, 2 horas por dia para ganhar 30 mil por dia? O que você quer para sua vida?
né? Então eu sempre incentivo isso, porque nós temos profissionais que trabalham 2, 3 horas e ganham 40 mil por dia. Temos profissionais que trabalham 60, que trabalham ali 8 horas semanais, né, 8 horas diárias, que vai dar 45 horas semanais, está ganhando aí 90, 100 mil por mês. E nós temos pessoas trabalhando 10 horas por dia, né, para ganhar um salário mínimo, ou um salário e meio, né, R$ 1.500. Então, assim, aí a pessoa tem que escolher o que ele quer para a vida dele. Às vezes, nós chegamos talvez a um ponto de não ter mais escolha, né? Mas enquanto nós tivermos condições, né, de estudar, se profissionalizar, buscar conhecimentos, a gente vai ter mais oportunidade na vida, certo? Então é importante, quando a gente fala de capital de giro, voltando um pouquinho aqui, né, na questão do capital de giro, a gente fala de investimentos, a gente fala de negócios, a gente fala da questão de a empresa ter essa visão, não só a empresa, mas nós também como pessoas físicas, né? Qual é a visão que nós temos? Se a gente falar assim, qual é a visão que nós temos de futuro? O que nós queremos para o futuro? Né? O que nós desejamos para o futuro? O passado já era, já foi, não tem mais o que fazer. Né? O presente está passando muito rápido. Mas e o futuro? O que nós queremos para o futuro? Nós queremos levar essa mesma vida, nós queremos melhorar a nossa condição, né? Nós queremos conquistar alguns sonhos, nós ainda estamos assim meio que sonhando ou nós já desistimos de tudo isso? Não importa mais. Para vocês eu sei que importa, porque vocês estão estudando. Já é um passo, né? Vocês estão estudando, vocês estão se esforçando, estão fazendo um curso para melhorar ali a questão do currículo de vocês, né? Buscando conhecimentos, novos conhecimentos, né? Para agregar na carreira profissional de vocês. Então vocês, eu sei que vocês querem algo mais, vocês estão em busca de conhecimento, de crescimento, né? E desde já eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão querendo isso, vocês estão querendo melhoria. Mas eu vejo assim muita gente, né, paralisada no tempo. Já não sonham, não tem determinação, esperança de conseguir, né, alguma coisa, de fazer alguma coisa. Tem pessoas que às vezes não têm sonhos, não sonham mais. Eu fui a uma viagem com a minha sogra. A minha sogra tinha que fazer um exame em Goiânia, eu fui com ela. E aí a gente estava dentro da van, né, e eu conversando com a minha sogra, e aí tinha duas pessoas assim próximas a nós, né, e aí eu falei, a minha sogra falou, quando a sua filha for fazer faculdade aqui, como é que você vai fazer? Você vai comprar um apartamento aqui, você vai morar? Porque a gente estava falando de prédio, né, eu falando, não gosto de prédio não. Aí eu falei, mas sua mulher gosta, né, sua mulher tem sonho de morar no apartamento. Eu falei, ela tem, eu não tenho não, eu gosto de morar no espaço aberto, é fazenda, é quintal, eu gosto de negócio mais livre assim, não gosto de apartamento não. Mas aí minha sogra falou, mas e quando os seus filhos for fazer faculdade, como é que você vai fazer? Falei, não, eu vou comprar um apartamento e vou deixar minha esposa com os meus filhos lá, né, para ela poder acompanhar eles na faculdade, eu vou ficar trabalhando só mandando dinheiro para ela. Aí minha sogra deu uma risadona boa assim, né? Falou, será que você dá conta de fazer isso? Será que você consegue? E as mulheres ficou rindo, assim, meio que zombando, né? Falei, ih, coitado, né? Eu falei, olha, vou contar uma história pra vocês. Eu saí da roça com um par de sapato, 3 aparelhos de roupa, com o sonho de ter uma casa própria para morar, de ter um carro para andar, de fazer uma faculdade. Eu conquistei não só uma casa, mas tenho 4. Eu não conquistei só um carro, eu comprei 3 carros 0 km. E fiz uma faculdade, casei com a minha esposa e ela também fez uma faculdade. Eu falei, nada é impossível. Se a gente tiver determinação, se a gente quiser conquistar, se a gente lutar por isso, a gente vai conseguir. E eu falei para elas, eu vou comprar um apartamento em Goiânia, para minha esposa ficar com os meus filhos lá para acompanhar eles na faculdade, que é um sonho que eu tenho que eles façam faculdade, mas eu quero que ela acompanhe eles, para ajudar eles, para estar por perto, para orientar. E eu vou trabalhar para mantê-los lá. E aí elas ficaram assim meio, verdade, né? Consegue mesmo. Falei, não, consegue, gente. A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter esperança, a gente precisa sonhar, acreditar no futuro,
nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Então, quando a gente fala de capital de giro, a gente fala de futuro, a gente fala de crescimento, a gente fala de grandes investimentos ou pequenos investimentos, mas que tragam grandes resultados. Difícil? Não vou dizer para vocês que é fácil, não. É difícil. Mas se a gente tiver determinação, a gente consegue, vocês conseguem. Né? Não pode desistir de sonhar, de acreditar. Assim são as empresas. Os empresários, eles são entusiasmados. O cara às vezes está começando lá com uma empresinha lá que tem um capital de 200 mil reais e ele já está falando em 20 milhões. Daqui 10 anos eu vou ter um negócio aqui de 20 milhões. Eu conheci um cara lá em Rio Verde, eu conheci ele pobre. Ele montou uma empresa lá, conseguiu um financiamento no banco. Né? Eles entraram em 3 amigos. Os 3 entraram no banco, um avalizando o outro. Cada um tirou um valor lá de 160 mil reais, mais ou menos, para abrir o próprio negócio. Um montou uma casa de tinta, o outro montou uma casa de materiais elétricos, e o outro montou sorveteria. O da sorveteria está meio que subindo e descendo até hoje. Não prosperou muito. Mas o cara que montou a casa de tinta, lá na época, era um espaço pequeno, tudo muito apertado, tudo muito... O cara hoje tem uma casa de tinta que deve valer uns 6 milhões, 7 milhões em Rio Verde. Né? E o cara que montou a empresa de elétrica, hoje a empresa dele deve estar na casa aí dos 10 milhões de reais ou mais. Fora o que ele investiu em imóveis. Que ele deve ter hoje em imóveis, mais ou menos lá, se for jogar meio por baixo, assim, uns 8 milhões de reais em imóveis, só no local, ali ao redor da empresa dele. E é um cara que há 16 anos atrás, quando eu conheci ele, 16 anos isso, o cara estava começando a vida, o cara era pobre. Então hoje o cara tem um capital ali, se for somado tudo, dá quase 20 milhões. Então, assim, não é impossível. Mas foi fácil? Não foi. Todos eles enfrentaram grandes desafios. Eu me lembro que o cara, para equilibrar as pernas ali, foi mais ou menos uns 5 anos. Para ele poder equilibrar, para dizer assim, não, hoje eu sou o cara. Hoje eu consigo manter meu negócio, meus funcionários e eu trabalho com tranquilidade. Hoje eu tenho condição financeira boa. Foi mais ou menos uns 5 anos. Então, pessoal, às vezes não é fácil começar um negócio. Às vezes não é fácil o início, né? Fazer investimentos. Mas a gente precisa ter essa motivação, essa alegria, essa vontade de crescer. A gente não pode deixar isso morrer. Né? Para ser um grande empresário não precisa de muito. Começa com pouco. Né? De repente eu estou falando para aqui para pessoas que podem ser grandes empresários, né? No futuro muito próximo. Eu olho para vocês aqui e vejo, né, pessoas que podem ser grandes empresários aí no futuro muito próximo. Vai depender de quem? De vocês mesmos. De vocês acreditarem no sonho de vocês. De vocês acreditarem no negócio que vocês querem montar. Nem de vocês partirem para cima e trabalharem, lutarem para que vocês possam conquistar o sonho de vocês. De repente você não vai ser um grande empresário, mas você vai conduzir uma grande empresa. Também não é impossível. Né? Talvez hoje você está no caminho, você está trabalhando, talvez numa grande empresa, talvez num cargo inferior, mas você pode crescer. Né? Qual que é o segredo para crescer dentro de uma empresa que não é sua? Abraçar a empresa como se fosse sua. Então não adianta, só cresce dentro de uma empresa quem abraça a empresa como se fosse dele. Né? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, não sei se já aconteceu com vocês, o cara falar assim, não, que se dane aquela empresa lá, hoje eu não vou trabalhar não, tô nem aí para emprego, emprego eu arrumo outro, né? Então assim, não valorizar o emprego que tem, ainda ter raiva, né, da empresa a qual ele trabalha, falar mal, né? Você já viu isso acontecer? Ou será que foi só eu que já vi isso acontecendo? De pessoas falarem mal da empresa que ele trabalha, a pessoa ter ódio da empresa que ele trabalha. Já vi, já, professor. Isso acontece muito, né, gente? A empresa tem ódio da empresa que ele trabalha. Meu Deus do céu.
Isso não existe. Aí a pessoa nunca vai Esse, crescer. Vou te falar, esse aí é o cara que trabalha por dinheiro, que não trabalha por objetivo, ele trabalha por dinheiro, não objetivo. exatamente, o cara não quer saber, ele quer saber do dinheiro dele lá no final do mês e pronto, acabou, né? Eu já vi pessoas, caminhoneiro trabalhar e o cara quebrar o caminhão o tempo todo, é, fazer graça, né? Trabalhar de motorista na empresa, quebrar o carro da empresa. Então, assim, a gente vê que não é um profissional que vai crescer, não vai. Ele não vai ter oportunidade porque ele não abraçou a empresa como se fosse dele. Ele não tem amor na empresa, ele não tem amor na empresa que paga o salário dele. Uma vez, professor, fui trabalhar numa vidraçaria com um amigo meu, e eu cheguei lá, curiosidade, falei, eu vou trabalhar um dia para me aprender a mexer com isso. Fui. Cheguei lá, os caras tudo assim, novo de idade, mas já velho de serviço, começou lá criança. Chegava sábado, 8 horas da manhã, eles começavam a passar uma vassoura ali na oficina e falei, gente, mas tem a mulher do cara que faz isso. E umas velhinhas que ia lá, geralmente trabalhava a semana inteira para pôr o vidro, no vitrozinho dela que estava entrando friagem. Ninguém fazia nada. Eu falei, Tamar, eu posso tomar uma decisão aqui? Ele falou, pode. De quinta-feira para frente, a gente não pegava serviço grande mais. A gente pegava serviço quinta, sexta e sábado até meio-dia para fazer esse serviço pequeno, que é o que mais ganha dinheiro e que dá dinheiro é esse serviço pequeno. Você vai lá, troca um vidro, troca dois, a cidade inteira precisa disso. Aí eles começaram a me odiar. Falei, gente, para a gente ganhar dinheiro, o patrão tem que ganhar. Aí falei, tá bom. Aí passou uns dias eu enjoei daquilo ali, saí e fui mexer com o restaurante. O cara que não queria, montou uma vidraçaria. Trabalhou 6 meses, quebrou. Aí um dia ele foi no restaurante de almoçar e falou, ei, Daniel, bem que você falou, né? O patrão tem que ganhar para pagar funcionário. Eu falei, por quê? Montei uma vidraçaria, os caras ficam com preguiça, eu não soube administrar, quebrei. Falei, pois é, você trabalhava só para pegar o seu, chegar no final do mês você queria o seu, mas o patrão tinha que ter no bolso aí. O cara não pensa, né? Que se o patrão não ganha dinheiro, ele também não vai receber. Ué. Como que ele vai receber? Né? Então não tem jeito. Então a gente tem que amar o nosso emprego, valorizar o nosso emprego. Porque aí fazendo assim, né, a gente tem a opção de crescer. Porque aí o patrão, o dono da empresa, ele vai olhar para você com bons olhos. Ele vai olhar para você e vai dizer: esse cara, ele trabalha para fazer o meu negócio crescer. A partir do momento que essa pessoa chegou na minha empresa cresceu. A empresa alavancou. Esse cara vai ser o meu gerente. Né? Essa pessoa vai ser a pessoa que tem a minha total confiança aqui. Porque essa pessoa fez a minha empresa crescer. Né? Agora tem as pessoas que olham para o negócio assim, parece que ele não, ele vai lá, ele faz o serviço dele com mau gosto, ele não quer fazer direito, né? Fica botando objeção. Não, gente, pelo amor de Deus, se nós queremos que o negócio cresça, nós temos que abraçar o negócio, né? Nós temos que trabalhar ali com amor, né? E fazer com dedicação, porque senão não adianta. Né? Eu costumo dizer que o nosso trabalho, né, o local de trabalho, a empresa que nós trabalhamos, faz parte da nossa vida. Né? E às vezes a gente fica mais na empresa do que com a nossa própria família. A gente faz parte mais da empresa que a gente trabalha do que o nosso próprio lar. Então nós ficamos ali 8 horas na empresa, enquanto em casa talvez a gente fica ali, né, umas 2, 3 horas ali, vai dormir, depois no outro dia a gente acorda e vai para o serviço de novo. Quer dizer, o tempo que nós passamos acordado na empresa é maior do que nós passamos com a nossa família. Então a gente tem que valorizar, né? Tem que valorizar essa empresa, né? As pessoas que trabalham com a gente, e fazer com que esse negócio cresça. Se ele cresce, nós crescemos juntos, não é verdade? Então eu costumo dizer assim, eu faço parte do Cotec, né? Sou professor no Cotec, mas as pessoas me procuram para tirar dúvida, as pessoas me procuram para falar de novos cursos, as pessoas me procuram para fazer inscrição. Eu nunca deixei ninguém na mão. Agora, quando tem uma informação que eu não consigo dar um posicionamento, aí eu já peço para a pessoa: olha, fala com a minha coordenadora. Vou te passar o telefone dela, né? Pode entrar em contato com a minha coordenadora, pode falar que eu pedi para você entrar em contato com ela, que ela vai te passar as orientações, né, mais certas, porque só ela tem. E aí a pessoa vai e entra em contato.
Mas assim, jamais eu vou tratar mal uma pessoa, um aluno, né? Mesmo que qualquer um, né, que chegar, pedir uma informação, eu vou estar aqui, vou passar essa informação com o maior amor, com o maior carinho, porque eu tenho amor na empresa que eu trabalho. Eu represento, né, eu estou aqui como professor representando uma instituição muito grande. E essa instituição ela tem que ser bem vista no Estado, né, pelas pessoas. Então eu tenho que trazer um retorno positivo para essa empresa. Porque é essa empresa que paga o meu salário. É através dessa empresa que eu ganho dinheiro para sustentar a minha família. Então eu tenho que dar o melhor de mim para essa empresa. Senão, é como que eu vou perder meu emprego. Né? Pessoas tem uma fila de gente querendo o meu emprego. Tem uma fila enorme de pessoas querendo o seu emprego, querendo aquela vaga que é sua. Né? Então, valorize. Porque sendo assim, quando a gente fala, né, de gestão, de capital, crescimento da organização, crescimento profissional, só vai acontecer o crescimento profissional se a empresa tiver um crescimento também. No momento que a empresa vai crescendo, os colaboradores vão crescendo junto com essa empresa. E isso é para qualquer um. Eu tenho eu vou falar de uma pessoa, meu cunhado. Meu cunhado trabalha na Comigo. Ele é caldeireiro na Comigo, mas ele não entrou como caldeireiro. Né? Ele entrou lá trabalhando de servente. Mas como era uma pessoa muito humilde, trabalhadeira, honesta, o horário dele ele cumpriu certinho, eles foram ajudando ele, ele começou a crescer. Começou a crescer até ser auxiliar, né, na caldeiraria. Então ele é auxiliar, ele é caldeireiro hoje, na verdade nem no auxiliar, hoje é caldeireiro. Mas é uma pessoa que não sabia nem ler. Depois que ele casou com a minha cunhada ajudou ele aprendeu a ler, fez uns cursos, estudou, pegou alguns certificados. Mas assim, uma pessoa que não tinha, até a leitura dele era ruim, mas ele virou um caldeireiro e ganha um salário de um administrador. Né? Ele já vai fazer 22 anos de comigo, ele deve ganhar lá uns 6, quase 7 mil por mês. E assim, foi valorizado? Sim, mas ele entrou lá, é uma pessoa que dá a vida pela empresa. Né? Por mais que ele era uma pessoa simples, não tinha estudo, mas ele era uma pessoa que dava vida pela empresa. Ele falou, não, meu emprego é tudo. Nunca chegou atrasado, não pegava testado, só fala bem da empresa. Na minha empresa é tudo, minha empresa é a minha vida. Então ele cresceu lá dentro da empresa. Hoje ganha muito bem. Então não é impossível. Né? Se você abraça um negócio, se você dá a vida pela empresa, se você faz o seu melhor, você vai crescer dentro dela. Mas se você vai lá só para cumprir horário, cumprir com aquela obrigação mínima, mínima, mínima para a qual você foi contratado, né? E às vezes chega na empresa com um cara que quem já quer ir embora, infelizmente não vai ter muito espaço para você. Você vai ficar assim, pingando de galho em galho. Fica 5 meses numa, 2 na outra, 3 na outra, e assim vai. Né? Se bem que essa geração que está chegando agora é uma geração que não fica muito tempo em emprego. Não é aquela geração que tem aquele sentimento tipo, vou aposentar nessa empresa. É uma geração que diz, não, eu fico até eles me tratarem bem. Se eles me tratar um dia mal, eu tô indo embora, eu não fico mais. Então, tipo assim, antigamente o gerente, o coordenador chegava no colaborador, ensinava, chamava atenção, às vezes dava uma advertência e o colaborador, né, ficava triste, aprendia, deixava de fazer o que era errado, fazer o que era certo. Hoje, se chega na pessoa e fala, não, você está fazendo errado, vou te dar uma advertência, não, já me dá logo as contas que eu estou indo embora. Então, assim, já é uma geração que não valoriza muito, né, o posto de trabalho, já não tem muito essa visão de querer ficar fixo no emprego só. Ah, apareceu uma que paga R$ 10 a mais, já está indo embora. Né? Eu não estou dizendo que é errado você procurar melhorias. Melhorias são necessárias. Né? Mas a gente precisa olhar com bons olhos, né? Porque nem sempre a melhoria no caso ali temporária, né? Ou às vezes você vai passar por uma dificuldade, lembrando aqui do rapaz que trabalha, que é gerente na Avon. Ele trabalhava como vendedor na Avon. Então ele ganhava muito bem como vendedor porque ele ganhava o salário mais comissão. Ganhava muito bem.
E aí tinha a vaga para ser coordenador. Ninguém queria ser coordenador porque o salário baixava, que não ganhava comissão, era só o salário. Ele falou assim: não, eu vou ser coordenador. Eu quero a vaga. E se vocês achar que eu tenho capacidade, eu quero a vaga. Aí eles colocaram ele como coordenador. Então o salário dele diminuiu lá quase R$ 1.000 por mês, das comissões que ele ganhava. E isso foi mais ou menos uns 6 meses. Ele, né, passou apertado, porque ele já estava acostumado a ganhar as comissões. E todo mundo falando, cara, agora nós estamos aqui ganhando, né, 1.000 conto a mais e você tá aí, né, só perdendo dinheiro. E todo mundo às vezes até ficava fazendo farra dele e ele lá, né, falando, não, mas não tem problema não. Eu tô plantando, quem sabe mais na frente eu não colho. Ah, mas foi dito e feito, ele ficou lá como coordenador, começaram a ver ele com bons olhos, né, convidaram ele para fazer um treinamento para ser gerente, ele passou no treinamento, fez uns testes, passou, hoje o cara é gerente. Né? Se ele não tivesse aceitado a vaga de coordenador para baixar o salário dele lá atrás, né, tirar das comissões, hoje ele seria o gerente? Talvez não, estaria lá como vendedor até hoje na empresa. Né? Mas ele tomou uma decisão sábia de perder a comissão dele para ser coordenador temporariamente, mas com a visão, né, futura de crescimento. Né? Eu quero ser um gerente futuramente nessa empresa, então eu vou pagar um preço agora. E abraçou, o cara que não fala mal da Avan perto dele, não. Ele dá a vida mesmo pela empresa. Tanto é que ele morava numa cidade, foi transferido para outra cidade, agora já foi transferido para outra cidade e ele está indo embora, tá cada vez só melhorando, né? Cada vez pegando uma empresa maior e ele é um jovem ainda. Né? Ele está com 24, fazer 25 anos agora. Então, é um jovem ainda. Então tem uma carreira brilhante aí pela frente. Mas tudo começa com o quê? Persistência, perseverança, não desistir. Né? Quando eu falo de capital de giro, eu falo de futuro, eu falo de investimento, eu falo de ter um retorno positivo a curto ou longo prazo. Capital, né, de giro, investimento, certo? Nós estamos falando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, né, mas na verdade nós estamos ministrando a matéria para vocês, né, de capital de giro. Porque quando a gente fala desse capital de giro, a gente fala exatamente de investimentos. A gente fala de crescimento, pode ser profissional, financeiro, crescimento espiritual. Tem gente que frequenta a igreja, busca se aperfeiçoar, né, na religião, né, aperfeiçoar a vida. Né, olha para o exemplo de Cristo e fala, eu quero ser como Cristo. Né, foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa que fez o bem, né, que nos mostrou o caminho da caridade, eu quero ser. Então vai aperfeiçoando. Não, eu vou ler a Bíblia, eu quero aprender. Vai aperfeiçoando. Né? Tem outras pessoas que querem, por exemplo, ir para o lado de outros caminhos. Não importa para onde quer ir, mas tem que aperfeiçoar. Né? Até o ladrão tem que aperfeiçoar. O cara, eu quero ser ladrão, eu quero ser bandido, eu quero roubar. Então vai ser especialista, né? Vai especializar, porque você vai ter que fugir da polícia, você vai ter que planejar um roubo, né? Vai ter que fugir de um tiro, vai ter que se especializarem. Os caras são terríveis, né? Eles especializam mesmo. A gente vê cada roubo aí que você fala assim, puxa vida, os caras parece que estudou em Harvard para conseguir fazer esse roubo. Então os caras vão se especializando. Então, tudo que a gente quer fazer na vida, a gente tem que se especializar. Não estou falando para ninguém ser ladrão, não. Até digo para vocês que esse é o pior caminho que uma pessoa escolhe para a vida dele. Né? Porque eu costumo dizer que tem dois caminhos para o bandido. O cemitério é cadeia. Não existe outro. Uma terceira via. Né? Não existe. Uma hora ou outra ele vai se deparar com dificuldade. A não ser que ele seja político. Né? Os políticos têm umas brechas aí, né? Acaba que não fica preso muito tempo. Mas são especialistas também, tá? Eles se especializaram para isso. Passam anos planejando. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Desculpa aí a brincadeira. Bom, para mim tá tranquilo, professor. Todos vocês aqui fizeram as atividades, parabéns. Bom, pessoal, então, ótimo. Eu quis trazer uma aula assim, um pouco diferente hoje para vocês, porque essa questão do capital de giro,
é uma questão assim bem limitada. Então a gente vai trazendo assim a parte mais prática para vocês, tentando passar assim de forma mais prática para vocês entenderem um pouco mais sobre o capital de giro, até porque ele é um assim bem limitado na questão de conteúdo. Não tem assim muito embaraço, né? Como a gente fazer igual contabilidade. A gente vai falar de contabilidade, a gente precisava de muito tempo para contabilidade. Já o capital de giro ele é mais limitado. Digamos que ele é uma partezinha lá da contabilidade, né? Um pedacinho da contabilidade que a gente fala. Então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Amanhã eu tenho um conteúdo também para poder trazer para vocês. Já tem uma terceira apostila para a gente poder estar estudando. Mas eu vou trazer ela amanhã, né, para a gente dar continuidade nesse assunto. Eu quero agradecer a vocês pela participação. Pode falar, Daniel. E o feriado vai emendar? Porque vai emendar tudo aí. Vamos emendar o feriado. Dessa Oba! vez, vamos ter aula amanhã. E aí vamos folgar quinta, sexta, sábado e domingo. Aí nós vamos estudar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente termina tudo. Então, nossa última semana de aula é semana que vem. Parabéns, vocês estão Infelizmente, a última concluídos. semana a aula foi gostosa, professor. Oi? Infelizmente, a última semana uma aula gostosa, não é uma aula chata, entendeu? Que bom, Daniel. Então, na próxima semana a gente já vai concluir, né? E já fico sentindo falta de vocês. Espero que vocês se inscrevam em novos cursos. Acredito eu que a gente vai ter novos cursos aí a partir de agosto. Creio que em julho a gente vai estar abrindo aí novos editais para a gente começar em agosto. Pode falar, Rogério. Aquele curso lá de segurança do trabalho, eu tava meio perdido para entrar naquele negócio mapa do aluno. Depois, se o senhor tiver tranquilo, explicar lá no PV, por favor. Ok, ok. Eu vou passar no link lá também. O que acontece? O curso técnico mesmo de segurança do trabalho ainda não está disponível, no caso assim, o curso técnico. Aí nós temos o quê? Nós temos as trilhas. De repente você vai fazendo, né, os cursos disponíveis dentro da trilha do curso técnico de segurança do trabalho. E se você fizer todos os cursos de qualificação dentro da trilha, aí você consegue pegar o certificado do curso técnico. Né? Nós temos o técnico de gestão financeira, o técnico de auxiliar administrativo, e todos eles, se vocês fizerem os cursos dentro da trilha, vocês conseguem pegar o certificado de curso técnico. Se você conseguir cumprir, né, todos os horários, né, no caso, toda a carga horária. Daniel, quer falar? Não, não, é porque eu esqueci de desligar a mãozinha aqui. Ah, tá, beleza. Aí, Rogério, deixa eu entrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona essa trilha aqui. Vocês vão entrar no Google aqui, normal, né? Vou mostrar aqui para vocês como que funciona as trilhas, só para a gente relembrar. Deixa eu abrir aqui a tela. A gente vai abrir o site aqui do Cotec, normal, para mostrar para vocês. Só um minutinho que ele já vai abrir aqui. Pronto, Cotec Goiás, cotecaqui.org.com.br. A internet fica um pouco lenta porque eu estou fazendo a videoconferência e eu estou participando com o meu computador, né, que é no grupo de gestão e negócios. Estou participando com o meu aparelho celular e ainda estou usando a internet. E ainda tem um outro programa, né, que é o programa que eu uso, que é esse aqui, ó, o Ocam. Então são praticamente aqui 4 programas abertos.
Avaliação institucional vocês fizeram, né? Parabéns para vocês. E aqui nós temos, aqui na parte de cima, deixa eu ver se é aqui, ser unidade, aqui ó. Quando você desce um pouquinho, você vai ver aqui ó, trilhas formativas. Aperta aqui nesse amarelinho, nesse laranjado aqui, ver mais, né? Aí nós temos as trilhas, né, como vocês podem observar, trilhas formativas. Aqui nós temos eixos tecnológicos, né, gestão e negócios. Aí nós temos alguns cursos técnicos na área de gestão e negócios, técnico em finanças. Inclusive esse curso que vocês estão fazendo, ele encaixa aqui ó, em técnico em finanças. Né? Para ter o técnico em finanças, vocês precisam fazer auxiliar administrativo, análise de crédito e cobrança, finanças pessoais, auxiliar de gestão financeira. Vocês estão terminando o auxiliar de gestão financeira. Então, se vocês fizerem os outros aqui, ó, no caso nós temos a Luzia. A Luzia, se eu não me engano, ela fez auxiliar administrativo. Agora ela está fazendo, a Luzia, a Eliane, né, elas já fizeram auxiliar administrativo. Eu, Então, a Débora, você também já fez, né, Daniel? Então você já fez já. auxiliar administrativo. Então agora vocês estão fazendo gestão financeira. Então você já tem 2 cursos na trilha. Então vocês precisam fazer o que? Análise de crédito e cobrança. Aí você precisa fazer o assistente de planejamento financeiro e finanças pessoais. Aí você já consegue pegar o técnico, o certificado técnico, certo? Em gestão financeira. Aí nós temos aqui recursos humanos. Nós temos técnico em vendas, técnico em agroecologia, técnico em agropecuária, técnico em agricultura, técnico em vestuário, técnico em instrumento musical, melhor dizendo, desculpa aí, técnico em canto, técnico em teatro, técnico em artesanato, técnico em gastronomia, técnico de segurança do trabalho, é isso que você perguntou, Rogério? É esse mesmo. Então tá aqui, ó, técnico em segurança do trabalho. Aí você tem que fazer essas trilhas aqui, ó. Auxiliar em política de saúde e segurança do trabalho, projetista de ações de segurança do trabalho, assessoria, auditoria e avaliações na área de segurança do trabalho, auxiliar em perícias e fiscalizações de segurança do trabalho, auxiliar em higiene e saúde ocupacional, assessor em treinamento e acompanhamento de projetos em segurança do trabalho. Então, se você fizer esses cursos aqui ó, de qualificação profissional, você consegue pegar o certificado em técnico de segurança do trabalho. Entendeu? Aí você pode estar entrando no site e ver se tem algum desses aqui em aberto lá, com inscrições abertas para estar fazendo. Outro ponto importante, dentro do curso de qualificação, né, que é 200 horas, existem os cursos de capacitação dentro do curso de qualificação. Quais são as capacitações? Quando você abre aqui, ó, aparecem as capacitações. Se de repente não tiver o de qualificação, 200 horas, você pode fazer os de qualificação, os de capacitação, que são de 40 horas. Aí nós temos, ó, legislação e normas técnicas em segurança do trabalho, 40 horas. Riscos físicos, químicos e biológicos, 60 horas. Política de saúde e segurança do trabalho, 60 horas. Gestão integrada da organização, 40 horas. O que você pode fazer? Você pode mapear, né, essas qualificações. Como assim? Você vai pegar uma planilha, aí você vai abrir aqui, né? Aí você vai mapear, né, quais são os cursos de capacitação que eu preciso. Então eu preciso desses cursos aqui dentro do curso de qualificação de 200 horas. Então você pode anotar todas as capacitações aqui que você vai ter que fazer. Aí tem o projetista aqui, ó, aparece as qualificações, né? Auditoria, aparece aqui as qualificações, as capacitações, melhor dizendo. Aqui também aparecem as capacitações.
né? Aqui também aparece. Aí você pode mapear todas elas. Então você vai colocar todas as capacitações dentro de uma planilha. Aí, por exemplo, você vai lá no site fazer inscrição e não tem nenhuma qualificação profissional, que seria 200 horas. Mas tem as capacitações de 40 horas. Aí você vai fazendo as capacitações. Toda vez que você fizer uma capacitação, você vai lá na planilha e anota: eu fiz essa capacitação. Ah, agora eu fiz essa, agora eu fiz aquela, agora eu fiz essa. E não precisa ser sequencial, tipo, não, tem que fazer essa na sequência, não. Se você conseguir fazer todas as capacitações, você já consegue pegar seu certificado, certo? Igual, por exemplo, eu vou citar o exemplo do curso de gestão e negócio, de gestão aqui que vocês estão fazendo. Gestão financeira, tá aqui, ó. Dentro de gestão financeira, nós temos 4 capacitações. Vocês estão fazendo as 4. Né? Por exemplo, vocês fizeram matemática financeira, vocês fizeram contabilidade gerencial, vocês fizeram controle do fluxo de caixa e agora nós estamos concluindo gestão de capital de giro. Então vocês fizeram 4 capacitações dentro de uma qualificação de 160 horas. Isso é bom, não é? Você poderia ter feito isso aqui também, nessas capacitações, de forma separada. Por exemplo, nós vamos começar uma capacitação em fluxo de caixa na próxima semana. Depois que a gente conclui no dia 16, no dia 18, na segunda-feira, eu vou estar começando uma capacitação, né, de fluxo de caixa. E aí muitas pessoas vão fazer essa capacitação comigo. Então a gente pode fazer tantas capacitações, né, de forma separada, quanto as qualificações também, se elas estiverem disponíveis. Mas eu falo para você que nesse curso aqui que você quer, de técnico de segurança do trabalho, eu já vi disponível as capacitações, que fica dentro das qualificações. As qualificações mesmo, eu não tenho lembrança de ter visto elas disponíveis ainda, certo? Mas aí você pode, como eu disse a você, faz um mapa das capacitações aqui e você vai fazendo elas. Né? Faz uma, depois você faz a outra, a outra. Quando você terminar, você pega um curso de técnico de segurança do trabalho, 1.300 horas de aulas. Entendeu? Aí aqui no site, ó, quando você vai para fazer a inscrição, por exemplo, cursos, aqui nós temos as trilhas, inscrever, a gente vai inscrever. Aqui no site, né, para você fazer a inscrição, vai aparecer, vamos lá, vamos começar, é só para vocês verem como que faz. Ó. Primeiro tem que escolher, né, o Cotec. Aqui está mandando escolher uma instituição. Eu venho aqui, Luiz Humberto de Menezes, Santa Helena, né? Escolhi aqui, continuar. Aqui, ó, prefere fazer sua inscrição de forma presencial no Cotec ou pelo site, né? Então vamos aqui pelo site. Onde você quer estudar, em casa, né, na escola ou ambos, né? Aí você vai escolher se você quer presencial ou EAD ou então 100% online. Então a gente vai fazer aulas ao vivo aqui, ó. Online, né? Aulas online, continuar. Qual a sua escola e idade? Digamos que você tem o ensino médio completo. Aí está perguntando quais os melhores horários, né, para você estudar. E aí qual que seria o melhor horário para você? Todos os horários, integral, né? Vamos colocar à noite. Vocês trabalham durante o dia, então fica melhor à noite. Quanto tempo de curso você deseja fazer? Lembra das capacitações? 40 horas? De 40 a 60 horas? Pois é, tá aqui, ó. Entre 10 e 45 dias. Cursos de capacitação, 40 horas a 60 horas. Então aqui você vai encontrar as capacitações. Aí você seleciona ela, continuar. Se você quiser qualificação, tá aqui, ó, curso de qualificação, 160 horas, que é o que vocês estão fazendo. E aí você vai descobrir quais são os cursos de qualificação que estão disponíveis. Se eu quiser todos, né, aí tem aqui todos os cursos, aí vai aparecer todos os cursos que estão disponíveis. Vamos colocar todos e vamos continuar.
Aí apareceu, ó, quais são os cursos que estão disponíveis hoje no Cotec. Aí nós temos adubação orgânica, agricultura básica, auxiliar pedagógico, controle de fluxo de caixa. Esse aqui é o que a gente vai começar, né, no dia 17. Então, inclusive está até aberto lá. Se vocês souberem de alguém que tem interesse em fazer fluxo de caixa, né, vocês fizeram. Se vocês souberem de alguém que tem interesse, pede para entrar lá e fazer o curso. Ele é um curso de capacitação 40 horas, são 10 aulas só. Então, se vocês souberem de alguém que tem interesse em fazer, né, já passa lá o site e pede para entrar lá e fazer inscrição. Nós temos educação inclusiva, empreendedorismo, 40 horas, empreendedorismo aqui também de novo, 40 horas, fertilidade de solo, gestão ambiental, informática avançada 2, informática avançada 1, informática básica, informática intermediária 2, informática intermediária 1, metodologias ativas, nutrição de plantas. Lembrando que esses aqui são os cursos do noturno, tá? Aí nós temos mais cursos disponíveis no matutino e vespertino. Pode ser que tenha algum na área lá de técnico de segurança do trabalho que estejam no matutino ou vespertino. Viu, Rogério? Eu não sei se tem. Aí, no caso, é só entrar no site também, colocar lá o qual que você quer, né, os horários. Se você colocar todos os horários, vai aparecer todos os cursos. Aí, no caso aqui, eu pedi ele para reiniciar. Por exemplo, se a gente colocar todos os horários, né, vamos escolher nossa instituição, Luiz Humberto de Menezes, continuar, prefiro fazer pelo site, cursos online. Aqui o ensino médio completo. Aqui, ó, se eu escolher, né, aqui tem os horários, de manhã, tarde, à noite, EAD, integral, todos. Então vamos escolher todos os horários, porque aí vai aparecer todos os cursos disponíveis. Aqui nós vamos colocar todos também. Continuar. Agora vai aparecer todos os cursos, tanto do matutino, vespertino e noturno. Pronto, aqui agora apareceu. Então, adubação orgânica, agricultura básica, auxiliar de pedagogia, controle de fluxo de caixa, educação inclusiva, empreendedorismo, fertilizante solo, gestão ambiental, informática 2, informática avançada 2, avançada 1, avançada 1, informática. Tem muitos cursos de informática, tá vendo? Metodologias ativas e nutrição de plantas. Na área, né, de técnico de segurança, nós não temos nenhum no momento. Isso no caso dos cursos online. Lembrando que lá nós temos os cursos presenciais também, tá, gente? Às vezes, igual... Mas aí pro Rogério já não dá, né? Porque o Rogério não mora em Santa Helena. E aí os presenciais nós teríamos em Santa Helena, Cachoeira Alta, Quirinópolis, São Simão. Nós estamos abrindo em Rio Verde, já tá aí. E aí a gente na cidade... A sua cidade é Acreúna, Rogério? Me lembra aí. Me deu branco. Montes Claros. Bom, pessoal, foi uma orientação aí de como que vocês fazem, né? Queria passar para vocês, o Rogério perguntou. Mas é isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Bom, então eu quero agradecer vocês, né, pela participação. Fiquem todos com Deus. Bom final de noite aí para vocês. Amanhã a gente se encontra às 17 horas e 30 minutos para a gente falar um pouco mais sobre capital de giro. Forte abraço, tenham uma boa noite.